Bom, gente, estamos começando um trabalho de Sociologia. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Felipe. Eu sou a Clara. E a gente vai debater sobre os conceitos. Sobre 3 conceitos de Marx, que são alienação, mais-valia e desigualdade social. Bom, qual é o primeiro que a gente tem para conversar? Eu acho que primeiro a desigualdade social, né? Certo. Pode ler o conceito para nós? A desigualdade social seria essa diferença entre as classes, né? Seria a existência de classes sociais. Ter uma superior à outra, sabe? E no final a gente vê bastante isso no dia a dia. Tipo assim, até várias obras, elas ajudam a reforçar essa ideia. Um paralelo engraçado, besta também, é tipo assim, normalmente nas séries americanas tem um menino nerd, tem um esportivo, e é meio nisso que se classifica, se cria classes, caixinhas onde se encaixam as pessoas. E tem a ver com a classificação pessoal. Que essa desigualdade social não se aplica só aos conceitos financeiros, que seria o que é mais difundido. Mas também qualquer classificação social se encaixa em desigualdade. Além que também, normalmente, vamos entrar numa questão étnica, normalmente, pessoas negras também estão abaixo da classe. Normalmente. Isso Tanto daí é uma questão enraizada na sociedade. Isso vem da época da escravidão. Tanto que hoje em dia, tem um exemplo aqui, que 90% das faxineiras do próprio Instituto Federal, o IFE, são negras. Eu acho que tem uma mulher branca. Já é diferente dos professores, que é mais difícil ver um professor negro aqui. Igual os alunos também. É bem difícil. A maior parte dos que são negros são cotistas também. Exatamente. Já os brancos são a maioria. Porque também é muito difícil tu passar na federal, tu vindo já de escola pública, né? A maior parte das pessoas aqui tiveram condição do cursinho, tiveram condições numa escola um pouco melhor. Então, como tu vê que mais pessoas brancas estão no topo, mais pessoas brancas vão passar pra federal. E a gente vê esse déficit dentro dos alunos, né? O pessoal que veio de escola pública. Eu vim de escola pública. Eu também. Matemática básica, cara. Tu vê uma grande lacuna entre os alunos que vieram da particular, que fizeram cursinho, essas coisas, e os que tem colegas nossos mesmo, da nossa própria sala, assim, que são absurdo o nível dos caras comparado aos nossos. Tipo, os caras, principalmente em inglês, conseguem ver uma lacuna gigante entre quem fez um cursinho, principalmente, e quem não fez. Assim, eu também digo, não vou colocar toda a culpa neles. Eu também não é que eles tenham culpa, isso me aí... esforçar mais. Isso aí também é majoritariamente culpa da sociedade. Com certeza. E o mais legal de ter essa reflexão é que a gente acaba percebendo que dentro da própria escola tem classes que são criadas, entendeu? A gente fala de um contexto geral, de um país ou de um estado, mas no final em pequenos grupos, ecossistemas, entre aspas, já se tem as classificações. A gente vão se classificando aos poucos pessoas e grupos, e alguns grupos não se misturam com outros. Tem gente que não vai com a cara do outro e junta a gente pra não gostar da cara do outro. Uma questão que pensei agora seria até voltando à questão sobre social e ensino, seria a questão sobre escolas públicas e particulares. A lacuna e diferença entre ensino entre as duas. A particular é ridículo o ensino. Sim. Diferente da pública, que é um ensino básico, assim, nem básico. É porque eles não têm interesse em nos ensinar nada. É a ideia de pobre tem que ser pobre, pobre tem que ser pobre e rico tem que ser rico. Pro governo não é interessante que o pobre entenda, sabe? E não é interessante, não é comercialmente bom que uma pessoa que é peão. Meu pai é eletricista e ele trabalha com trabalho braçal. Então o pessoal se chama peão, entendeu? Dentro da empresa chamam de peão. Porque o cara só tem que fazer o bagulho, ele não precisa entender, ele não precisa saber o que ele tá fazendo. É literalmente a mesma função de um peão de tabuleiro, se sacrifica pela rainha. E aí quando a gente traz o paralelo pra escola, a gente sabe que tem esse grande déficit, mas a gente não pode ficar no comodismo. Esse é o principal, a gente tem que destacar. O problema é que às vezes o comodismo tu não tem essa força pra ir mais pra cima, né, cara? Tu não tem esse incentivo. Ninguém te dá essa visão. Então não é culpa tua esse tal comodismo. Porque, querendo ou não, nada vem pelo mérito. Nada vem pelo mérito, mas grande parte das coisas são atribuladas, são ensinadas, e tu não tem como fugir daquilo.
Não tem como eu vou me esforçar muito e eu vou sair da pobreza. Claro que tem casos e casos, né? Sim, mas é mais por sorte. Tem Eu, casos. assim, Se tu olhar... eu entendo que dentro de uma favela, dentro de uma comunidade muito pobre, é difícil da pessoa ter visão, mas uma vez que ela consegue entender que existe forma... Cara, hoje em dia existem muitos métodos disso aí. Só que, claro, o problema principal não é a pessoa, ela sair da situação que ela tá, mas ela se ligar que existe possibilidade. Eu acho que esse é o verdadeiro ponto. É que mesmo ela vendo, às vezes não dão a oportunidade dela pra sair de lá. E o exemplo da favela foi um exemplo bem polêmico que tu usou agora, porque normalmente dentro da favela, o que é mais fácil? Tu estudar anos, sair da escola, depois entrar no ensino médio, de repente entrar na faculdade, e depois começar a trabalhar. O que tu acha que é mais fácil? Isso ou virar um aviãozinho ali? Nas favelas, a questão é que normalmente tem muitas crianças, vamos botar crianças, adolescentes e até adultos, que param de estudar porque não tem condições financeiras de manter o estudo. Tem que trabalhar desde muito novo. Então, o jeito mais fácil não digo porque não é fácil, mas o jeito mais rápido que o lucro vem junto é que não tráfico. Com certeza, mas eu acho que mesmo em meio a essas situações existe solução, entendeu? Por mais que a gente, claro que uma vez que a gente tá tratando dessa situação, parece realmente algo muito possível. Mas eu já vi tantas histórias, eu conheço tantas pessoas, claro que eu tô fazendo, pode ser até uma falácia, que eu tô fazendo uma parte ao todo, entendeu? Mas eu conheci tantas pessoas que conseguiram sair desse buraco, entendeu? Eu acho que no final o maior problema é a pessoa conseguir enxergar que tem solução. Às vezes que às vezes a pessoa não pode nem ter a própria educação, porque desde muito cedo ela vai ter que trabalhar pra botar comida na boca da família dela. Justamente, é esse o problema, entendeu? Ela trabalhando desde muito cedo com trabalho braçal, ela não vai ter condição de estudar pra sair de lá. Só se ela vender a própria vida pra isso. Tipo, muita gente não tem oportunidade, não adianta tu saber, nossa, tem o fulaninho que estava na mesma situação que eu e ele saiu daqui. O fulaninho teve sorte, o fulaninho teve mais oportunidade do que essa pessoa. Muita gente não tem oportunidade, mesmo sabendo que, nossa, tem alguma chance e ele não tem. Não, mas a questão é pra sair, não no sentido de ter oportunidades. Não necessariamente tem que surgir um cara e dizer, vamos lá, vou te dar dinheiro. Mas sabe fazer essas oportunidades surgirem. Existem tantas maneiras, eu sei que pode parecer insensível, mas a gente também não pode jogar tudo nessa situação a gente tem que ser lógico, justamente porque é uma situação sensível, entendeu? Se a gente joga tudo pro emocional, a gente tá cometendo a falácia da misericórdia, entendeu? A gente tá jogando isso pro sentimental. E eu acho que tem que ser analisado de forma lógica. Claro que quando a gente se encontra nessa situação é muito difícil chegar, mas eu creio que existe possibilidade das pessoas saírem e criar as suas próprias oportunidades de fazer diferente, entendeu? Mas também tem que, às vezes, nem todo mundo tem essa oportunidade de ser diferente. Nem todo mundo tem a visão, tem o comodismo também, que é cômodo ficar naquela situação. Não digo que naquela situação, mas na situação da favela. Isso não é nem algo que ela pensa, que é cômodo você ficar assim. E é algo também que a própria... É que vem dos antepassados da pessoa. Uma pessoa que tá na favela hoje em dia. Onde é que tu acha que a família dela tava antes? Algo que é legal a gente falar também. Eu acho que depois vai entrar em outro ponto. O sistema, ele nos manipula pra algo que a gente quer. Antigamente não faz muito tempo, mas existiam propagandas anos 2000. Tinha muita propaganda pra se alistar no exército. E eram todas propagandas muito feias. Por quê? Porque eles queriam que fosse o pessoal de classe baixa pra se alistar, entendeu? Porque aí não estaria tirando o trabalho dos ricos, entendeu? E o próprio governo, ele manipula o que o povo quer, o que ele deixa de querer. E é justamente o maior problema da classe baixa é que o governo quer que eles sejam baixos, entendeu? Cara, ter mão de obra barata é muito mais fácil do que ter gente estudada. E é o que é justamente o que aquela tá dizendo. Às vezes é que o comodismo, ele é incentivado pelo próprio governo. Essa é a questão. E isso também é algo que eu defendo muito. Eu acho que o maior problema é a pessoa se ligar que tem solução, tem como sair. Pode parecer algo também muito esperançoso. E também, isso que eu falei não tem a ver com o próximo ponto, que é a alienação? Pode ler o conceito pra nós? Cara, basicamente, alienação é essa relação entre o trabalhador e o produto dele. É essa objetificação do trabalhador, sabe?
Daí tu vê o trabalhador como uma mão de obra. E foi aquele paralelo que eu tracei com um peão de obra, entendeu? E é uma parte de uma exploração. A partir do momento que o cara não serve mais, ele é tratado igual lixo, só É uma expulso do questão trabalho. também do, tipo assim, vamos dar um exemplo da escala 6x1, que é agora. Comentado. É muito comentado. Escala 6x1, tu trabalha a semana inteira, mais o sábado, descansa domingo. Descansa. Como se desse pra descansar Descansa. domingo. Quando ainda não tem pessoas que fazem hora extra. Que é pior ainda, que aí tu trabalha no teu domingo. Vem cá, eu te pago mais, 20 pila. Exatamente, é um valor tão irrisório que não vale a pena, tipo assim, as horas extras. Cara, tu já trabalha 6 dias por semana. Tu ganha o quê? 1.400, que é o salário mínimo? 1.420, É, uma coisa assim. Daí tu Eu- trabalha hora extra pra ganhar mais uma merreca. mais uma reca. Eu acho que Pra tu é. conseguir sobreviver. Eu acho que é mais de vive. R$200, eu acho que o dia a mais. Tu não, Se eu cara, me tu engano. não vive com isso. Meu pai faz hora extra, normalmente ele trabalha aos domingos. Ele, normalmente, o trabalho dele vai até às 5. Ele trabalha das 7 horas até às 5 da tarde. É uma jornada de trabalho forte. Aí, se ele quiser, ele ainda consegue trabalhar um dia a mais, 1 hora a mais todo dia. Então ele trabalha até às 6 todo dia. É muito maçante por um valor tão irrisório. Eu não sei mais ou menos quando deve dar, mas eu acho que é menos de 50 reais no final do mês, a mais. Cara, é uma mixaria a mais, só pra falar que te pagaram pelas horas. Uma merreca. Uma merreca. Mas, tipo assim, querendo ou não, no brasileiro, qualquer merreca, como a gente tá falando, bem descontraído. Uma merreca, assim, faz diferença, querendo ou não, no bolso do brasileiro. Não faz diferença pro... Algo bem descontraído. Velho. Cara, ele com essas horas de trabalho, ele tá fazendo muito mais dinheiro do que ele tá recebendo. Além que, tipo assim, o que o brasileiro médio faz em um mês, quem tá no topo, quem tá comandando, faz Em umas horas do horas. trabalho dele. Exatamente. E a gente ganha aquela merreca que ele ganha em algumas horas. A gente, É troco pra ele. num mês, eu acho que um salário mínimo, a cada dia vale R$5, se eu não tô enganado. Aí o empresário pensa, poxa vida, ele tirou as férias, ele vai viajar, né? Eu acho que é a hora que vale sim. A hora vale R$5. Ele vai viajar, o cara cheio de dívida, não tem dinheiro nem pra comer, vai viajar. E tipo assim, chega, Cara, eu não viajo. Como é que aproveita Acho que eu domingo? não viajo uns 7 anos já. chega no ponto, tipo assim, tu trabalha pra ter... tu trabalha pra ter vida. Mas tu... Pra sobreviver. Não, a questão não é viver, E- a pessoa trabalha pra sobreviver. E o fruto do teu trabalho tá fazendo outra pessoa viver enquanto tu sobrevive. Exatamente. Que é uma coisa horrorosa de se pensar. Tipo assim, é o que mais deixa... Não é uma coisa legal de se falar, mas é uma coisa que deixa assim... Deixa tão claro pra sociedade, mas tem tanta gente que não quer acreditar ou ver, que é tipo assim... o brasileiro médio-baixo vai estar sempre ali no médio-baixo, e quem tá no topo vai estar no topo. É muito difícil pra alguém que tá no... A questão da alienação é que é desumano, entendeu? É desumano tratar uma pessoa. Tu vende as pessoas. Outra coisa, se tiver ruim pra ti, não tá bom esses 1.420 que é pra ti? Tchau, eu vou encontrar outro desesperado que precise. Real. Cara, e eu posso fazer um gancho aqui um pouco mais polêmico? Tem essa questão agora, estão querendo aprovar a ilegalização de qualquer forma de aborto, mesmo quando frutos de abuso, crianças que estão... Como é que fala? Mal formadas? Crianças mal formadas que vão... Nascer com alguma deficiência. Ou que então podem matar a mãe durante a gestação. E querem ilegalizar até esses casos de aborto. Porque, pessoalmente, eu vejo que é muito mais fácil tu gerar mão de obra barata quando ninguém pode interromper uma gravidez. Qualquer chance de nascerem crianças de baixa renda, tu quer que elas nasçam. Pra tu poder ter a mão de obra. E querendo ou não, chegando já nesse assunto polêmico, querendo ou não, as pessoas de classe baixa são menos instruídas sexualmente. Então quer dizer que tu vai ver em classe alta não tem tantas pessoas, mas classe baixa tu vê que... E tu vê que mesmo lá na classe alta, elas têm condição de abortar. Se é uma gravidez acidental, elas podem ir para um país que é legalizado, elas podem pagar um método abortivo que não vai matar elas. E também no final, primeiro, a gente tem a questão social, o sexo dentro
da faixa etária mais pobre, pode parecer besteira, mas é induzido sexualmente, sabe, através de música. Acontece com os meninos, o cara tem que pegar todo mundo na balada, pegar tudo que tiver. A menina muitas vezes é tratada só como objeto sexual dentro se vê muito em comunidade pequena, sabe? A mulher é tratada como objeto sexual, o cara ele tem que ser o cara que ele vai se relacionar com todas as mulheres e é muito triste ver isso. E o fruto disso, tu vê meninas muito jovens com vários filhos, e isso é normalizado, porque vem de onde elas vieram. A criança, desde cedo, ela é sexualizada. Sexualizada, cara. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso não é visto com seriedade, porque são crianças à margem da sociedade. Como eu já tinha falado um pouco antes, o tanto que tu produz não ser nem um pouco condizente com o quanto tu ganha, né? Tu produz muito mais do que tu vai ganhar. Tu deve ganhar, 5% no máximo do que tu produz. Menos? Muito menos. Muito menos. Eu tô falando no máximo, assim, um que tá ganhando bem. Mas tu produz muito dinheiro pra tudo ficar no bolso de alguém e vier algo que mal vai te dar condições pra sobreviver. Qual o nome desse conceito? É a mais-valia. Porque a mais-valia é sobre isso, é sobre a grande massa de dinheiro que tu produz com o teu trabalho, porque ninguém produz pouco com o próprio trabalho. O atendente da loja, ele tá ganhando sei lá quantos mil por dia pra ganhar 1.400 no final do mês. E ainda acham... Tu já parou pra pesquisar sobre quando começou a ter o salário mínimo? Como eles diziam que ia quebrar a economia se as pessoas começassem a ter que ser pagas um pouquinho de dinheiro pra elas. Ter um valor mínimo pra elas receberem. Também porque a verdade, ela é uma mercadoria também. As pessoas são mercadoria. As pessoas, a verdade é geral, mercadoria, a cultura é mercadoria. Senso. Tudo que pode ser vendido vira mercadoria. A princípio, com certeza discordo da exploração desse tipo de ideia. Eu acho que a forma mais inteligente disso se resolver é que dentro de um mercado a gente teria a seguinte ideia. Na tese, eu não sei se isso realmente funcionaria, mas olha o que acontece. Tá lá o cara, ele vende doces. Paçoquinha no sinal. Paçoquinha. E ele tem 10 empregados para fazer as paçoquinhas dele. Esses empregados vão trabalhar para ele. E eles ganham muito pouco. E eles veem quanto o patrão dele ganha. Aí um cara, ele vai pensar assim, ó. Uma padaria, um exemplo. Uma padaria, um exemplo. Vamos no cara de paçoquinha. E aí esse cara que tá trabalhando pra ele, poxa vida, empresa dá muito dinheiro. O cabra vai lá e cria uma empresa também. Ele começa a ganhar dinheiro. E nisso os dois começam uma disputa entre quem vende mais paçoquinha. Pra vender mais paçoquinha, eles têm que abaixar o preço. E nisso também se regula quanto está sendo vendido. E outra coisa, só que agora tem muita demanda, porque o cara tá vendendo paçoquinha muito barato e muita paçoquinha. Então agora, e ele precisa de mais empregados. Ele sozinho não tá dando certo. Então ele vai ter que contratar gente. Só que para conseguir contratar o cara da outra paçoquinha, ele tem que dar um bom salário. Então ele vai aumentar o preço do salário dele para conseguir mais empregados. Empregados, não sei se esse é o termo certo. Mais funcionários, perdão. E nisso o valor do salário aumenta. Só que aí o cara começou a perder funcionários também. Ele vai ter que aumentar. E nisso, em tese, o mercado se regularia sozinho. Inclusive essa ideia, não sei se é o anarcocapitalismo, não tenho certeza se esse é o nome. Mas essa ideia do capitalismo, que tipo assim, o mercado ele se regularia por si próprio. É que na ideia do capitalismo, na área de mercado se regula pela desigualdade social, que a gente já falou antes. Ele se regula pelas classes sociais. Não dá pra ter um sistema capitalista sem ter alguém sendo prejudicado. Sempre vai ter alguém se dando bem e alguém se dando mal. Exatamente, não tem como ter Na realidade, o equilíbrio de repente teria como tentar chegar. É que aí mas não seria capitalismo e não seria bom pra quem tá na topo. Acaba que essa ideia tá mais pra um anarcocapitalismo ou alguma coisa do tipo. Não me lembro qual certo. O anarcocapitalismo seria essas classes de trabalho, só que sem a interferência do Estado. Mas de qualquer jeito, capitalismo, qualquer sistema capitalista vai te fuder, porque tu nasceu pobre. Basicamente.
Que droga, eu queria ter nascido em Belfort Roxo. Querendo Eu ou nasci não. na vila. Querendo ou não. No BGV. Pra tudo funcionar. Não digo pra tudo funcionar. Querendo ou não, pra as coisas funcionarem, vai ter que ter alguém pobre e alguém rico. Não é que para as coisas funcionarem com a mentalidade dos ricos. A gente não precisa ter um pobre e um rico para as coisas funcionarem. Isso é fruto também justamente do governo. Ele quer que tu pense isso. Ele quer que tu pense isso pra justificar a existência da classe deles. Não precisa existir alguém que se lascando. A gente não precisa se fuder pros outros se darem bem. Mas eles querem que a gente se foda pra eles se darem bem. Esse é o problema do capitalismo. É que, tipo assim, não tá bom só ganhar, tu tem que ganhar muito, tu tem que... Cada vez mais. É o hiperlucro, é a exploração o principal problema. Que sentido tu vê em existir bilionários enquanto tem gente morrendo de fome? Nenhum. Só que a questão é que também, dependendo do que o cara trabalha, ele vai precisar de O mais... Elon Musk nasceu bilionário. O Elon Musk nasceu... Os pais dele tinham uma mina de esmeralda na África. Aquilo não é fruto do esforço dele. Exatamente. Ninguém que é bilionário hoje em dia, nasceu pobre. O cara, mas eu venci na vida. Ele nasceu pobre e hoje em dia tem uma microempresa. Ele não venceu na vida como o cara que nasceu milionário e agora é bilionário. Uhum. Mas eu também não tô defendendo essa ideia, mas é que a gente precisa de pessoas que tenham muito dinheiro para conseguir fazer grandes projetos. Mas aí eu não sei qual seria a solução. Na realidade, é que os grandes projetos só custam tanto por causa das pessoas que têm muito dinheiro. Tem um caso que aconteceu lá em Rio de Janeiro. Teve uma ponte que caiu e a prefeitura queria fazer um projeto de milhões para fazer a ponte. O traficante da área literalmente fez a mesma ponte com a metade do dinheiro que a prefeitura queria. Cara, eles querem tirar nosso dinheiro. Exatamente. Eles querem. A gente não ganha quase nada e eles ainda querem levar o pouco que a gente tem. E, querendo ou não, claro que tráfico não é legal, não incentivo. Vou deixar claro. Mas, tipo assim, os caras fizeram em pouquíssimo tempo o que a prefeitura levaria anos. Eu acho que os caras levaram alguns meses pra terminar a ponte. E, tipo assim, não extorquiram do cidadão. E agora eu vou entrar no ponto. E outra coisa, o governo, como ele não quer que tu entenda das coisas, ele quer que tu defenda o que eles querem. Então, igual eu falei no meu outro trabalho de sociologia, é o efeito manada, cara. Então, se tá todo mundo dizendo que tal coisa é boa, todo mundo vai concordar. O povo é completamente manipulável porque não se tem inteligência, não se tem conhecimento. Eu não tô falando isso com o objetivo de ofender, mas é porque as pessoas não conhecem informações, elas não vão atrás, entende? Sabe? Tem a ver com conformismo, tem a ver com... Muitas pessoas também são idólatras. E elas seguem muito o que tal pessoa... Aí chega lá o Bolsonaro na câmera e ele fala: não, vocês vão lá ser explorado, é legal, que a gente tá fazendo é maneiro. E tudo, e tem louco que acha que é legal. Tem louco que acha que tá certo, tem que ser porque isso mesmo. venderam a ideia que eles querem ouvir, venderam as coisas que eles querem ouvir. Venderam peixe e eles compraram. Sim. Cara, falaram que eles queriam ouvir e agora eles acham que tudo que a pessoa fala tá certo. Agradaram o ouvido do pobre fica feliz. Reforçar as ideias preconceituosas, reforçar as disso. ideias odiosas. E querendo ou não, puxando o guarda do Bolsonaro, o cara odeia até o que respira. Respirando ele tá odiando. Agradou religiosos, agradou ideias, ideologias conservadoras. Aí o cara conseguiu. Aí tudo que ele falava era verdade pro pessoal. Então. Mas também tinha o outro lado, que também tinha os sãos, entre muitas aspas. Difícil. Esse é o problema. É que a gente acaba analisando tudo com as lentes do que o governo quer. Vocês já perceberam isso? Que às vezes a gente podia estar debatendo isso. Claro que não é o que está acontecendo, assim, imagina. Mas é justamente o que o governo queria que a gente pensasse. A gente podia estar debatendo sobre o cotidiano, mas... muita manipulação e a gente não percebe. Tanto que uma coisa bem específica sobre política, já que a gente vê um assunto de política, é que tu não vê quase ninguém discutindo sobre política. Tem o ditado: política e time não se discute. Cara, tem que discutir. Três coisas que não se fala: política, religião e cor. time. E cor também. Cor? É? Cor? Esse eu nunca tinha ouvido, esse é novo. E tipo assim, tem que discutir, cara. Isso tem que ser falado, tem que ser assuntos tratados. Não digo nem discutir, mas conversar. A discussão tem a ideia de brigar, né? Dá a ideia de parece que vai ser uma discussão, vai te dar um soco. Sabe, esse é o princípio de alguns filósofos. Através do debate a gente chega em verdade, sabe?
Sim, e tipo assim, se a gente não discutir, ninguém vai saber discutir, conversar. Se a gente não se a gente não conversar, a gente debater, a gente nunca vai conhecer. Porque aí vai ficar só uma polarização, vai ficar todo mundo, vai Um ficar contra o outro. cada um nos seus grupinhos defendendo ideias E as próprias bestas. ideias vão ser formadas pelo teu achismo. É, Eu vou dar um vou- exemplo isso é específico. achismo. Eu vou dar um exemplo muito específico aqui. Maurício Não que Meirelles. não tirando pra nenhum partido, mas na época da eleição do Bolsonaro contra o Lula. Assim, ó. Teve duas fases, o Brasil se dividiu em dois pra votar. Uhum. E, tipo assim, teve Polarização. uma polarização ridícula, uma votação pra decidir quem ia ser menos pior, porque os dois são ruins. É, então, Os dois roubaram. A gente tava escolhendo quem ia trazer menos prejuízo pra gente. quem ia mentir menos pra gente, Quem ia né? mentir menos pra gente. Foi a eleição do ano. É, e também, não tô dizendo que um não mentiu nem que o outro não mentiu, mas trocar ruim por... Por pior, não... Então, É literalmente trocar sujo 6 pelo por meia mal dúzia. Pô, o sujo pelo mal lavado. Cara, e do mesmo jeito que o Bolsonaro também vendeu as mentiras dele. Sim, Os ele- dois estavam vendendo pro- mentiras pra tentar agradar as pessoas. Não, Venderam o famoso peixe. agora nós vamos... Os conservadores, A gente a vai igreja vai ser defender a valorizada. família. A gente vai defender a família. Família original brasileira. Daí tem criança sendo estuprada, mas tá tudo bem. Então, aí Tá, isso... tudo bem, não tá. Pra eles Não, tava. de forma irônica. Então a ideia é, eu posso defender uma coisa, só que eu tenho que ser crítico justamente com ela, entendeu? Eu sou evangélico, não é por isso que eu não vou deixar de ser analítico e crítico com que as decisões que sei lá, no meu caso que meu pastor tá tomando, ou a Clara que é católica que Do o mesmo- conselho ou conselho? Um papa, ele já decretou que os comunistas seriam excomungados da igreja católica. E do mesmo jeito, eu não vou deixar a minha opinião ser manipulada pelo que o papa falou, mesmo ele sendo uma grande autoridade. Eu já não defendo muito esse papa em específico, mas isso aí já é uma opinião minha. Mas, em geral, eu não vou deixar minha opinião política ser moldada pela minha crença. E aí, Porque eu acho que a sociedade não tem que se moldar a minha crença. agora eu vou trazer um assunto filosófico. Quanto a gente está disposto pela verdade, entendeu? Porque às vezes a gente defende algo porque a maioria está defendendo, ou porque algo é mais bonito ou mais legal de ser defendido. Sabe, eu acho que a verdade ela tem que ser, a gente tem que estar disposto a ouvir ela, mesmo que isso machuque o nosso ego, entendeu? Mesmo que a gente tem que admitir que a gente está errado. E eu acho que acaba que falta muito isso, principalmente com jovens. Eu ouvi uma frase muito legal, porque sabe por que com jovem tudo faz sentido? Porque ele é burro. É justamente essa ideia. Sabe, tudo é uma grande certeza, tudo não é isso mesmo. Só que no final a pessoa não tem dados, não tem fatos sobre Não isso. tem experiência de vida. Não é justamente, com certeza, a experiência ela traz sabedoria. Mas eu acho que a pessoa não sabe nem sobre o assunto, mas ela quer defender aquilo porque sim. Então eu acho que depois dessa boa conversa, longa e boa conversa, a gente teve uma visão geral da visão do Karl Marx. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente desenvolveu bem os conceitos que a gente abordou. Conseguimos abordar outros assuntos. A gente abordou até assuntos demais. Então, eu agradeço muito a todos que escutaram ou vão escutar. E eu acho que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.